resolvi não brigar mais, a hora que ele tá bravo eu abaixo a bola, né? Porque tudo isso vai passar, né? Daqui a alguns meses eu não sei se eu serei prefeita mais, eu não sei. E aí eu vou perder minha família? Eu não posso, eu tenho que ser muito madura nesse sentido, né? Então, muitas vezes a gente é egoísta e a gente só pensa na gente. E eu entendi, eu acho que assim, os 36 anos me fez bem, viu? Eu acordei assim, totalmente diferente, né? Achei que nunca mais ia ter outro filho, porque meu filho está com 14 anos e tenho duas enteadas, uma já casada e Daniela vai ter filho? Não, de jeito nenhum, imagina, né? Tenho cooperação internacional, né? Fui 2 vezes para a Toscana, depois eu conto para vocês que foi uma experiência muito legal. Fica 10 dias na Toscana, né? Viaja para Brasília, viaja para São Paulo e com 36 anos eu não quero ser mãe de gêmeos, então acho que tem hora que eu acho que eu sou meia doida mesmo, né? Aí eu estava agora aqui em São Paulo mesmo, saindo lá daquele centro muito lotado, né? E eu vi um senhorzinho passando com uma criança no colo, aí eu falei, nossa, será que se eu tiver neném eu posso levar a criança? Aí eu já fico pensando nisso, né? E a gente que é mulher é muito difícil, porque assim, ou você vai abrir mão mesmo, eu estou chegando nos 40 anos, gente. Se eu tenho que tomar essa decisão, né? De realmente ser mãe ou não, porque vai chegar um momento que eu não vou poder mais. E aí? Depois tudo isso passa, aí não tenho mais oportunidade de voltar atrás, né? Então eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio muito, muito grande, né? E eu fui aprendendo isso com o dia a dia, com o tempo, com os tropeços, né? Com as dificuldades mesmo, porque eu acho que é no dia a dia que a gente cresce, né? Bom, então continuando nessa mesma linha, assim, de você, né, falar um pouco assim das suas relações, a gente sabe que cidade pequena, né, tem ali, né, uma política muito, né, que faz parte ali do dia a dia, né, está em todos os lugares, né, na escola, na igreja. Então, como que é essa coisa, né, de você ser prefeita e você ter ali, né, como é que você consegue separar ali, né, na cidade pequena, as relações de poder do seu cargo, né, e as suas relações pessoais? Olha, tá aí uma questão bem difícil, eu tenho certeza que o Rodrigo fica assim, como será que ela vai responder isso, né, Rodrigo? Que já foi um debate muito grande. Na verdade, gente, eu sou lobatense, vivi só 3 anos fora de Monteiro Lobato, mas eu nunca fui de frequentar muito, né, algumas festas e tem muita festa em cidade pequena, né, e nem tudo eu ia. E aí, às vezes, a gente acha que por ser prefeita a gente tem que aparecer em todos os lugares, né? Eu já fui um mito, porque na campanha, todos os pré-candidatos, né, falo em 2012, porque ainda não lancei, os outros já estão fazendo campanha faz 2 anos, eu ainda estou calminha, né? Mas eles iam para as festas, estava tendo festa junina, véspera, já estava em plena campanha, aí o pessoal falava, né, se incomodava a oposição, não, mas eu não acredito que a Daniela não veio na festa, né? E falava para os meus irmãos, falava para o meu esposo, né? Só que eu nunca tinha ido naquela festa, então não é porque eu sou candidata a prefeita que eu vou começar a ir na festa, né? Assim, se eu tiver vontade, Patrícia, eu vou na festa, se eu não tiver vontade, eu não vou na festa. E aí começam as discussões, assim, né? Daniela, mas não é legal, você não está com um projeto muito legal, né, Rodrigo? Uma vez a gente numa discussão feia, né, sociólogo, formado da USP, né, Daniela, mas o projeto é muito bom, às vezes você não acha que tem que abrir mão de algumas coisas para que esse projeto continue? Olha, se esses 3 anos de trabalho não fizer com que a população entenda, né, que a gestão é diferente, que as coisas melhoraram, não é eu ir no velório, eu ir na festa que vai melhorar, né? Então, assim, que vai... E é complicado, gente. Eu só vou saber se isso vai dar certo agora em outubro. Não tem jeito. Esses dias eu fui no velório, foi muito engraçado. Isso eu tenho que contar, né? Foi de um senhorzinho muito simples. E aí, como eu tenho uma ligação muito forte com a comunidade desde a época que realmente eu trabalhava, por conta da igreja e tudo, né? E aí eu fui no velório dele porque realmente é uma pessoa que, com ele eu não tinha muito contato, mas eu tenho com os filhos.
Dois filhos dele são nossos funcionários, né, na varrição. E morreu, tadinho, ano passado, que era um bêbadozinho, sabe? Esse pessoal que bebe desde pequenininho assim, não teve jeito. Foi morrer do lado de casa, o Zé, e era assim, Daniela roxo, né? Ele me adorava, então eu fui por consideração. Aí o neto dele, na hora que estava enterrando, falou assim: nossa, você é a prefeita, né? Eu falei: sou a prefeita. Você deve vir em tudo quanto é enterro, né? Aí eu falei: não, eu não vou em tudo quanto é enterro, não. Eu vim no enterro do seu avô porque eu gosto muito da sua mãe, gosto muito do seu tio, que é nosso funcionário, e o seu tio Zé também. Você sabe que eu adotei a cachorrinha dele quando ele morreu e tudo? E aí ele ficou tão feliz que a prefeita estava no enterro do avô dele, porque a prefeita gosta da mãe dele, Então é assim, essa é a Daniela, gente. Agora, se essa Daniela vai dar certo para a reeleição, olha, eu juro para você que a maioria das pessoas dizem que não, né? Só que se eu me trair, eu nunca vou ter certeza se aquela experiência que quando eu estava na minha pós-graduação eu queria saber se dava certo, e eu falei isso para o Rodrigo: Rodrigo, se eu fugir de onde eu quero chegar, do meu foco, eu nunca vou saber se dá certo, fazer diferente. Então eu tenho que fazer diferente, custe o que custar. Assim, eu tenho uma tranquilidade muito grande em relação à reeleição, porque eu não fui uma candidata que prometeu nada, né? Eu só prometi trabalho. Então eu estou trabalhando muito. É uma gestão que nos últimos 16 anos mais arrecadou no município. O município está crescendo muito, está se desenvolvendo, a gente está conseguindo, por conta de um planejamento, trabalhar em todas as áreas, porque tem prefeito que fica conhecido numa área especificamente, né? E a gente está conseguindo fazer um pouquinho em cada área. Então, dia 31 de dezembro, eu vou entregar todos os projetos que eu iniciei. O único que não vai dar tempo, que eu assinei segunda-feira no Palácio, é a construção de 36 casas, por conta da burocracia do Estado, né? É muito grande. Então, daqui 15 meses entrega essa casa, ou eu ou outro prefeito, mas tá ali, nenhum prefeito fez, mas a prefeita Daniela trabalhou para que aquelas pessoas tivessem dignidade. Eu vou tirar 36 famílias numa área de alto risco, de um morro, que todo prefeito prometeu, ganhava eleição naquele bairro prometendo, e ninguém, nem para desapropriar o terreno. Aí vai eu brigar na justiça, e briga com o secretário, e vem, e bate na porta do governador. Aí o secretário dele fala assim: não, prefeito, mas não é assim não. Né? Não é assim você querer falar com o governador e falar com o governador. Ainda mais um prefeito, uma cidadezinha de 4 mil habitantes. Ele não falou isso, gente. Mas da forma com que ele falou, não é assim que fala com o governador. Pô, se o governador não puder atender prefeito, ele vai atender quem então, né? Então, é complicado, né? É mais ou menos assim a relação. Daniela, como que é num pequeno município essa questão do partido político? Como você enxerga? São mais legendas? Tem alguma ligação com as orientações mais estaduais ou com a política federal, né? Como que você enxerga os partidos ou legendas no pequeno município? Gente, é uma bagunça só, né? Porque em pequenas cidades, eu não sei se é em todo lugar, eu vou falar a experiência nossa de Monteiro Lobato, né? Lá sempre foi assim, PSDB e PMDB. Então o PMDB ficava 2 mandatos, porque era trabalhava um pouco mais a questão social, aí chegava o PSDB de 1 mandato só, e depois o pessoal clamava por PMDB de novo, né? E aí tinha outros partidos, né, que acabavam coligando com esses dois, ou lançava candidatura própria, mas também tinha poucos votos. Mas em cidade como a nossa, as pessoas votam em pessoas. Não é por conta de partido, tá? Essa coisa assim de militância, porque eu fui pro PT, porque sou de esquerda e entendo todas as diretrizes do partido e sigo aí. Não. O PT ainda é um pouco mais assim, né? Eu falo PT atual, mas há uns anos atrás não. Eu, quando fui pro PSB, e eu estava conversando isso com o Felipe no carro, né? Que todo mundo acha, mas você tem um excelente relacionamento com o PSDB, trabalhei com o PSDB aqui em São Paulo, e as pessoas acham que eu sou do PSDB. Não, eu nunca iria para o PSDB por algumas questões pessoais, né?
sou do Partido Socialista Brasileiro por convicção, né? Fui por conta do Eduardo Campos, né? Trabalho todas as diretrizes do partido desde a minha pré-campanha em 2011, fiz cursos de gestor na Fundação João Mangabeira, gosto das diretrizes do partido, né? A gente trabalha a questão social muito forte, e só que, assim, prefeita, você fez um trabalho forte nesse sentido? Não, estava dentro do meu escopo. Eu achei que em 2014 eu conseguiria montar um diretório municipal, conseguiria trabalhar a formação política, eu achei que conseguiria. Não consegui. Por quê? Eu tenho lá uma agenda política também, né? Tenho os meus sonhos e as minhas metas, mas um mês após a eleição eu sofri um grave acidente de carro, né? Quase que eu não estou aqui para contar a história, que não era para eu ter morrido mesmo. E foi um acidente muito grave, onde eu fiquei muito machucada, em especial no rosto, né? A foto ali está um pouquinho diferente, em especial o nariz, não sei se vocês não iam perceber isso, mas eu passei por várias cirurgias de reconstrução do rosto, e aí conciliar a prefeitura com a minha recuperação realmente foi muito difícil. Eu ficava 15 dias na prefeitura, passava muito mal, e aí eu ficava internada, né? Eu aqui no Hospital da Cruz Azul, que é da Polícia Militar, e fiz várias cirurgias durante esse processo. O fato de eu ter escolhido o vice que eu queria, escolhi o melhor vice que a cidade poderia ter, né? E então eu costumo dizer que a cidade tem o privilégio de ter 2 prefeitos, porque o seu André Serux, ele realmente assumiu em especial em 2013 durante muito tempo, porque eu conseguia ficar muito pouco na prefeitura, né? Então foi muito difícil cumprir essa agenda política, e nós estamos conseguindo cumprir agora em 2016. Aí as pessoas falam, porque é ano político. Não, eu precisava ter uma maturidade muito grande administrativamente, porque naquele momento era o mais importante. É a vida das pessoas que está em jogo, literalmente. Eu só entendi isso em 2014, quando houve um soterramento com vítima, e até então eu queria construir casa porque eu sabia que as pessoas estavam em área de risco, mas a hora que você vê o negócio caindo é totalmente diferente, gente, né? E aí eu falo que a prefeita, claro, ela mudou totalmente de parâmetros de trabalho, né? Porque agora eu construo ponte, porque pode cair, e construo casas, né? Mudei totalmente o meu foco. As outras coisas podem esperar um pouco, mas essas duas não. Então, realmente, a agenda política, ela se inicia agora dia 4 de junho, a gente tem formatado aí, como o PSB está trabalhando a Agenda 40, nós vamos trabalhar a Agenda 40 nos municípios, na comunidade. Esse foi o nome que a gente deu em Monteiro Lobato, e aí é onde eu pretendo discutir dessa forma, aberta com a população de cada... não vou por bairro não, a gente vai setorizar, mas um pouquinho menor mesmo, pegar o Jardim Iracema, pegar o Alpes do Buquira, porque a realidade de um, mesmo que esteja do lado do outro, às vezes é diferente, né? E a gente vai discutir essa Agenda 40, que o nosso foco é cidades inclusivas, e eles vão me ajudar a elaborar o próximo plano de governo, né? Então, quer dizer, o PSB tem feito isso na cidade de Monteiro Lobato, mas os outros partidos não. Até mesmo porque cada eleição, os candidatos sempre são os mesmos, mas cada eleição eles estão em partidos diferentes. Então, eu acredito que o PSB é uma missão a gente fazer isso para que deixe um legado político também, né? Porque eu acho que isso é extremamente importante. Bom, então, você enfatizou muito, Daniela, aqui a tua formação, né, que você foi atrás, enfim, de realmente nessa questão, né, da tua formação. Como é que você vê hoje numa cidade pequena, né, as condições, né,
aí a gente está falando de condições de infraestrutura, organizacionais, e condições políticas, do federalismo, enfim, para que o prefeito possa, né, realmente ter um exercício do cargo adequado. Olha, gente, eu acredito que vai ficar cada vez mais difícil um prefeito não ser gestor, né? Até mesmo porque as pessoas cismam em colocar na cabeça da gente que existe uma cartilha política. Não, eu falo que eu sigo que eu sigo a cartilha do Tribunal de Contas e a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E se o prefeito não for gestor, vai ser muito complicado, porque, gente, é camburão na certa, não tem como não ser, porque hoje está tudo muito difícil. A questão do federalismo, né, que é a nossa pauta municipalista e tudo, né, que a gente vem lutando com a Confederação Nacional de Municípios. Hoje em dia tudo se municipalizou, né? Meio ambiente municipalizado, tudo municipalizado, e aí? A única coisa que não tem é dinheiro, né? Então, os deputados ficam brigando para aumento de salário do agente comunitário de saúde, ficam brigando para se elevar com as categorias, né, com professores. Não que eu não acho que o professor tem que ganhar melhor, eu acho que deveria ser o maior salário, porque é o professor que forma qualquer outra profissão. Mas tá, eu aumento o salário do professor em 13%, como foi esse ano. Eu sou obrigada a dar no município, mas eu não tenho recurso. Não me indicam de onde tirar recurso e não vem recurso. Então está muito difícil administrar, em especial nesse momento de crise, né? Eu falo que eu já aprendi a administrar na crise, né? Eu não sei sem a crise como que seria. Mas a gente tem que buscar muitas soluções, porque não tem, gente, não tem dinheiro. Em Monteiro Lobato, que a gente sobrevive exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios e ICMS, com a queda do ICMS no governo e com a queda do Fundo de Participação, a gente praticamente trabalha para pagar para cumprir a folha de pagamento, que hoje está em 52%. Posso ter uma improbidade administrativa, vocês sabem disso, mas por quê? Aumentou o salário mínimo, aumentou o salário do professor, eu sou obrigada a dar esse aumento e não tem dinheiro, só cai a arrecadação. Então, automaticamente, o percentual da folha, ele vai subir. E aí eu caio numa irresponsabilidade, né, administrativa, posso ser punida por isso. Depois, ainda bem que eu sou uma prefeita pobre, né? Não tem bens, não tem nada, só se vender cachorro, filho, papagaio, porque realmente é muito difícil. Eu conversei semana passada com um amigo meu, ex-prefeito, que ele falou que estava muito triste porque bloqueou todos os bens dele. E ele falou que tudo que ele tinha no banco, que era 20 mil reais e mais patrimônios, tudo foi bloqueado, né? Por questões de Tribunal de Contas, que agora foi apurado e tudo mais. Então, eu acredito que se vocês, que são da academia, que estão estudando, não se interessarem pelo nosso país, pelas questões públicas, se vocês não... Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Vocês estudam para quê? Né? Isso é um questionamento mesmo. Se você está estudando gestão pública, vocês vão aplicar isso onde? É para passar no concurso, ir para Brasília? Né? Muitas pessoas são, mas, gente, nós precisamos de gestores públicos nas administrações públicas, nas prefeituras. Então, assim, eu gostaria muito, muito de que dessa turma saíssem muitos pré-candidatos. Nós precisamos mudar a política do Brasil. É indo para a rua que a gente muda? Eu acho que é muito legal esse movimento, mas não é assim que a gente vai mudar, gente, porque não é lá em cima que vai mudar, é aqui embaixo, somos nós, está nas nossas mãos, né? Então, eu falei para o meu amigo Rodrigo, ele é um grande estudioso, fazendo doutorado na Lei Rouanet agora, um grande estudioso dos 20 anos da Lei Rouanet. Eu falei, Rodrigo, você tem que começar uma discussão, um debate, porque olha o que estão fazendo da Lei Rouanet, né? Então, somos nós que temos que sair da zona de conforto, né? Nós temos que mudar o Brasil, não são eles, né? E é isso. Eu falei que eu não sairia daqui hoje sem falar para vocês que depende muito de vocês, né? Vocês são especialistas.
As pessoas os dois pré-candidatos da minha cidade, gente, não é por questões nenhuma. Eu jamais vou falar mal dos candidatos, não tenho essa política suja de você detonar o outro, destruir o outro para você se sair bem. Mas um candidato que não participa de audiência pública, um pré-candidato que não participa da discussão do plano diretor do município, um candidato que não participa de uma reunião de conselho, não serve para ser prefeito, não serve para ser vereador, não dá para nós admitirmos isso, né? E a gente cruza os braços, a gente não faz nada, né? Então, quando eu fui para a eleição, eu falava muito isso. Né? Eu falei que a maior dificuldade ia ser subir num caminhão, num palanque e fazer discurso. Eu jamais, vocês nunca vão me ver fazendo discurso político como essas pessoas fazem, né? Mas eu falei muito isso para a comunidade. E hoje, gente, em pré-campanha, eu chego numa reunião com 70 munícipes e eu falo, gente, eu não vim aqui pedir voto. Não vim aqui pedir votos. Vivemos numa democracia e vocês votem quem vocês quiserem. Vão ter 3 candidatos que vocês já sabem quem são. São sempre, né, os mesmos. Só que vocês têm que ter responsabilidade, vocês têm que olhar. Não é tudo que dá para fazer, né? É fácil prometer, né? Agora, eu não posso prometer porque eu sou uma pessoa séria. Eu sei o que dá para fazer e o que não dá. Então, assim, se eu não falar para o munícipe o que ele precisa saber, né? Porque o pré-candidato lá está falando o que ele quer ouvir. Eu não, eu tenho que falar o que ele precisa saber. Agora, se isso vai dar certo, se eu vou conseguir a reeleição sendo honesta, sendo verdadeira e sendo extremamente sincera, eu só vou saber no dia 2 de outubro, né? Danilo, voltando para o dia a dia de Monteiro, o que você mais gosta no município e qual seria uma mudança grande, uma coisa de impacto que você gostaria de fazer, pensando talvez num segundo mandato? É uma pergunta bem complicada, né? Eu adoro a parte de planejamento urbano, né? Você pensar na cidade, você olhar a cidade e falar, nossa, o que eu posso construir aqui? Aquela comunidade precisa de um equipamento e você começar a pensar nisso, né? Mas é tudo muito difícil porque tudo já precisa de muito investimento, mas a minha área do coração, gente, de verdade, é a segurança pública. Né? Eu acho que vocês nem imaginavam que eu ia falar isso, né? Eu sou cadeira cativa nos conselhos de segurança, não tem a ver com o meu marido ser policial, não tem mesmo, porque eu acho assim, é horrível quando a gente sente medo, não é? O medo não paralisa a gente, então eu acho assim, a gente precisa viver num ambiente tranquilo, seguro, gostoso, e aí eu acho que tudo o resto flui. E para o segundo mandato, eu pretendo, já comecei a discussão com o Edevaldo e com alguns deputados também que são ligados, inclusive à Polícia Civil. Existem pessoas sérias também, né? Em todo lugar tem, né? É difícil achar, mas tem. E a sensação de insegurança no meu município tem sido muito grande, porque é um município de 330 km², né? O centro urbano é muito pequenininho, mas a área rural é muito extensa e a gente realmente não tem policiais, não tem efetivo. Nós temos 8 policiais que se revezam, né? 4 turmas e 4, né, a cada 36 horas. E não temos ronda rural, então existe muito furto, a questão da droga está muito aflorada, muito presente em todos os lugares, e para manter o vício as pessoas começam a furtar, começam a roubar muitos, em especial sítios que ficam mais afastados, e eu tenho recebido muita reclamação. Foi diferente em 2013 e 2014, que era saúde e estrada. Hoje não. Hoje, como a gente melhorou muito a saúde, está trabalhando muito para recuperar a estrada, a sensação de insegurança da minha população tem sido o fator primordial, né? Então, sem titubear, eu digo que no próximo mandato a segurança pública ela vai estar num plano, assim, em primeiro plano.
E depois que eu atendi na mesma semana 3 ocorrências, porque cidade pequena é assim, o problema de segurança não é do Estado, o problema é da prefeita, né? Porque é muito longe o governador da comunidade ali, né? Então a prefeita está ali, você abre a porta do gabinete, está na rua praticamente, então as pessoas têm muito acesso. E as reuniões que eu tenho feito com comissões de bairro é por conta da segurança. E aí eu não consegui dormir, gente, nesse dia, porque eu tinha tido uma reunião, era sexta-feira à tarde, o pessoal saiu meio decepcionado, porque o que eu ia falar ali, né? Eu não posso dizer que vai aumentar efetivo, porque não depende de mim. Eu não posso ir lá e fazer o trabalho da polícia também. Então, fica muito complicado quando você fica de mãos atadas, né? E aí eu tomei uma decisão que a minha cidade vai ser modelo na próxima gestão em segurança pública. E aí comecei a escrever um projeto baseado naquela cidade dos Estados Unidos, né? Que é da tolerância zero, tem a teoria do ouvido quebrado. E aí eu comecei a estudar de madrugada, porque eu não conseguia dormir, levantei e fui estudar isso e comecei a escrever um projeto. Tem hora que eu acho que eu sou meio doida assim, mas daí eu conversei com o Edevaldo, ele topou, aí eu falei, tem outro doido. Aí ele já conversou com o deputado, falou, conte comigo, prefeita, e eu quero que a minha cidade seja referência, né? Hoje eu não tenho delegado, mas para eu ser referência eu tenho que ter, né? Eu tive a oportunidade, segunda-feira, de participar de uma entrega de título de cidadão josense para um coronel, e aí eu sentei do lado dele, eu tava ele de um lado e tava o seccional do outro. Aí eu falei assim, eu tô precisando de uma delegada, pedi uma delegada, tô precisando de uma delegada no meu município. Então assim, vou pleiteando, vou construir esse projeto, se Deus quiser vou implantar, né? Dizem que eu li uma frase hoje na internet, né, no Facebook, que eu achei muito interessante, compartilhei com a minha equipe, que ser otimista é você acreditar que tudo é possível, não é você ser otimista, é você ter fé, né? Então, eu tenho fé que se eu trabalhar muito, eu vou conseguir realizar tudo que eu quiser, né? Então, 2 questões que serão as pautas prioritárias para o meu plano de governo: segurança pública e mobilidade urbana. Bom, muito bem. Agora nós vamos para uns 5 minutos finais, antes de abrir para a plateia. Não, foi muito bom. Só que agora é a bola, ou seja, é um pinga-fogo, né? A gente vai colocar aqui algumas questões, tem no máximo 15 segundos para falar dela, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só... Muito bem, então vamos lá. Primeira questão, hobby. Ler. Honestidade. Acho que honestidade é tudo, né? Sucesso. Sucesso é trabalhar para conquistar, para realizar os seus sonhos. Alegria. Alegria é eu chegar em casa e ver meu filho, ver minha família bem, brincar com os meus cachorros. Saudade. Eu tenho saudade de algumas pessoas que já se foram e eu não tive a oportunidade de dar o último abraço, de falar a última palavra, muitas vezes nem de falar o quanto eu amava. Então, eu tenho feito muito essa reflexão. Fracasso. Quando a gente desiste de sonhar ou a gente não tenta. Poder tem sabor? Se tem, qual é o sabor? O sabor do poder eu posso dizer que é amargo. Ele não é doce, não. Amor, afeto, carinho. Família, né? É a minha base. Meus pais, meus irmãos, né? Meus filhos, meu marido. Eu acho que eles que fazem com que eu tenha o que dar. Vaidade.
reconhecimento. Eu acho que essa é uma vaidade que todos nós temos, né? A gente ser reconhecido por aquilo que a gente faz. Depois da vida, o descanso eterno. Orgulho. Orgulho de ser a primeira mulher prefeita da minha cidade. Conta isso pro Temer. Bom, então a gente vai abrir. Você tem mais uma última? É? Aí a gente abre. Tá bom. Eu. Tudo bem. 1º de janeiro de 2017. Se Deus quiser, estaremos comemorando a posse da Daniela de Cássia. Bom, então vamos agora abrir as questões da plateia. Peço para os nossos monitores do projeto, a Aline, a Ariane, Marcel, o Guilherme, se organizarem para a gente ver como que as pessoas querem perguntar, tá bom? Aí eu vou pedir, como o microfone está aqui, que a pessoa venha aqui até a frente, faça as perguntas, né? 3 pessoas, e aí a gente passa de novo para a Daniela responder. Vamos lá. E aí? Vem cá, cara. Mais alguém? Estou aqui na cara da embaixadora. Boa noite, meu nome é Ana Flávia, eu sou me formada no curso de Gestão de Políticas Públicas e engraçadinha. E uma observação antes de eu fazer minha pergunta é que o mais interessante da sua fala é que sempre tinha alguma coisa diferente para contar. Então você começou contando, né, da sua trajetória e aí parecia que era só aquilo e aí não, mas tinha mais, e aí tinha muito mais e muitas coisas interessantes. É uma trajetória sólida, a gente vê uma experiência muito rica, né? E você tinha ficado de falar da sua experiência na Toscana e eu fiquei muito curiosa para saber. Primeiramente seria isso. Obrigado, Ana. Guilherme? Ele conseguiu perguntar. Boa noite, Daniela. Eu sou o Guilherme, 4º ano do curso. Você chegou a comentar sobre a questão dos salários dos professores, que aumentou e o município tem poucos recursos e tal. Eu queria te perguntar como que é a relação com os outros níveis de governo, tanto com o governo estadual como com o governo federal. Eu cheguei a consultar a página da Secretaria de Desenvolvimento Social, vi que vocês têm projetos tanto no nível estadual como no federal. E eu queria perguntar como na sua gestão você lidou com isso, se você conseguiu trazer recursos para o município a partir da adequação do município às normas federais e estaduais. Queria perguntar como que é isso para a educação, saúde e assistência. Obrigada, Gui. Boa noite, prefeita. Eu sou o Guilherme, sou aluno do mestrado em Sistemas Complexos, mais orientando do Fernando. Já tem 3 anos de gestão, então provavelmente você aprendeu muita coisa e, caso você seja reeleita, a gestão vai ser bastante diferente pela experiência. O que você gostaria de ter tido de conhecimento e experiência em 1º de janeiro de 2013 que você não tinha e aprendeu? Encerramos esse bloco. Vamos pensando nas próximas, gente. Vamos lá. Vou tentar resumir aqui para não falar muito da Toscana, porque senão eu ficaria o dia inteiro falando, né? Gente, é o seguinte, a minha trajetória realmente interessante, Ana Flávia, sabe? Eu agradeço muito a Deus porque eu tive algumas oportunidades que, se não fosse, eu falo, uma pessoa abençoada, iluminada, não teria. Sou uma pessoa simples, né? Não sou de família rica, não tenho apadrinhamentos e tudo, então por isso que eu falo, eu sempre tive que batalhar muito para conseguir conquistar.
E eu jamais teria condições financeiras, porque prefeito em cidade pequena não ganha muito dinheiro, o salário da prefeita é de R$7.000, e desconta aí uns 1.500 de imposto de renda, e mais INSS e tudo mais. Então esse é o salário da prefeita de Monteiro Lobato. Eu não teria condições de fazer uma viagem hoje se eu quisesse para Toscana, né? E como eu tive a experiência em 2006 e 2007 de trabalhar com a doutora Mônica Serra num projeto internacional, para onde eu vou eu sempre começo a dar um pouquinho de pitaco, em especial na área de turismo e cultura, que foi o foco do nosso projeto, né? E aí em 2013, desculpa, que foi quando a gente assumiu, né, a prefeitura, eu sempre tive em mente que uma cidade como a nossa, que vive exclusivamente de fundo de participação de municípios, não tem arrecadação própria, ela tinha que se desenvolver e ter recursos de alguma forma. E aí a gente começou a trabalhar o turismo como um fator preponderante de desenvolvimento do município. E a gente tem um potencial enorme, né? E aí eu ouvi dizer que tinha um projeto muito pertinho ali, entre Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Bento, que era uma tal de ADTIM, que é essa associação, né? E que eles tinham um projeto com a Itália, né? E eu fui conhecer. Então eu nunca vou esquecer a data, foi até no dia do meu aniversário, né? Dia 20 de junho. E até foi na prefeitura de São Bento, participei da primeira reunião com eles. E naquele dia levantei a mão e falei, olha, eu quero fazer parte disso. E a partir dali eu comecei a participar das reuniões. O interessante é que nessas reuniões de discussão, de desenvolvimento regional, que é o foco do trabalho da associação, não tinha prefeito, sabe? Eu era a única prefeita que participava. E aí vinha o secretário de turismo, o secretário de desenvolvimento e tudo mais. E aí, numa dessas reuniões, eu até falei, nossa, mas não tem prefeito, acho que eu vou ajudar. Na próxima reunião, vocês me avisam? Isso porque eu tinha acabado de entrar, né? Já estava querendo ser a secretária do negócio, né? E aí, eu falei, olha, uma semana antes eu vou começar a ligar para os prefeitos e vou convidá-los para ir para a reunião. E a reunião, a primeira foi em São Bento, a segunda, todo mês tem a reunião, seria em Piranguinho. E aí, realmente, eu consegui mobilizar um número grande de prefeitos, só que nesse dia, gente, para minha surpresa, o pessoal da Itália, a qual essa associação tem um convênio através do programa Brasil Próximo, que era do governo federal e tudo, estavam lá fazendo uma visita técnica, né? Então, estava meio que o chefão da Toscana lá com outro agente de promoção de turismo e não sei o quê. E assim, tinha vários prefeitos, e aí era um momento de discutir, eu lembro, o orçamento de 2000 para 2014. E a hora que foi falar de orçamento, ninguém queria colocar a mão no bolso, né? Estamos em crise, não podemos pagar. Não... E aí eu não me conformei. Eu falei, olha, gente, eu passo a mesma situação que vocês, um município até menor que o de vocês, e eu, no meu orçamento, eu já separei recurso para trabalhar desenvolvimento regional, né? Porque eu escolhi fazer parte dessa associação, então eu tenho recurso para manter a associação. E eu não me conformava dos prefeitos estarem falando que realmente não ia investir, porque eles só querem ganhar, né? Conclusão. Eles fizeram uma visita para escolher 2 prefeitos para ir para Toscana. E aí, adivinha? Né? Aí eles perguntaram, e outros prefeitos já estavam há anos no projeto, né? O projeto já estava há quase 10 anos. E aí pediram o meu currículo, né? Como já tinha experiência internacional também, eu e o prefeito de Carmo de Minas, na época fomos escolhidos em outubro de 2013, outubro não, foi dezembro, outubro foi agora. Dezembro de 2013 nós fomos para a região da Toscana. E como é o projeto? No Brasil Próximo, existem 5 regiões da Toscana que firmaram um termo de cooperação técnica com 5 regiões do Brasil. E a Toscana ficou com a Mantiqueira, né? Então, a gente trabalha desenvolvimento do turismo regional, desenvolvimento regional através do turismo. E aí a gente foi para a Toscana para a gente aprender como se deu o desenvolvimento da região da Toscana, que hoje mundialmente conhecida, recebe milhões de turistas,
e a gente teve realmente capacitação, horas e horas, 10 dias de capacitação até a noite, viagens. É muito legal, mas é muito intenso também, né? Reuniões em governo, em associações, como que isso, visitas técnicas. E foi uma experiência extremamente rica. Claro que quando eu voltei para o meu município, eu voltei com uma outra cabeça, né? A gente abre muito, né? Eu falei, nossa, eu não preciso construir um Cristo Redentor para ser cidade turística, né? Porque a Toscana tem muito disso. Eu vou mostrar o que eu tenho de melhor, e eu aprendi muito isso com os italianos, né? Nossa, se eu tenho um casarão lá, é isso que é bonito, é isso que os paulistanos, que é o nosso maior turista, né, querem ver, se é a casinha de pau a pique, se é a comida tropeira, é isso que eles querem, e a gente aprendeu a valorizar isso, né? E aí, em 2014, aí voltamos, em 2014 fui eleita presidente dessa associação, e aí em 2015 eu voltei num seminário, né, palestrando já como case, um projeto que realmente está dando certo, porque a gente tem hoje um observatório de turismo, uma agência de promoção do turismo, da Mantiqueira, e tudo, nosso site está sendo desenvolvido pelos italianos, né? A gente está pensando até em intercâmbio com escolas, com a Itália e tudo mais, então é um projeto que ele já está um pouco mais consolidado, e isso mudou muito a visão dos prefeitos que fazem parte dessa associação hoje. Então realmente foi uma experiência para mim muito rica, né? Guilherme, salário, relação com o governo federal e estadual. Olha, a minha relação com o governo estadual, ela é muito, muito melhor do que com o governo federal. Eu acho que visto também a proximidade que a gente tem do governo do estado, né? E como eu trabalhei no governo do estado, eu também construí alguns amigos, né? Relações, e isso facilita bastante, viu? Como eu estava do outro lado, então, você sabe bem, eu tenho lá 1000 projetos para corrigir. O do Guilherme é o primeiro que chegou. Eu começo a corrigir, só que daí chega a prefeita Patrícia, que viajou 400 quilômetros ou 600 quilômetros, senta na sua frente e quer o projeto pronto. Aí você deixa do Guilherme, que não apareceu em São Paulo, e claro, vai atender a Patrícia. Então é isso, não tem dinheiro para todo mundo. Então aquele que chegar primeiro, aquele que se esforçar mais, é assim que funciona, né? Ainda funciona aquela relação de ter o deputado que é amigo do prefeito. Claro, gente, tem muito disso, mas eu tenho orgulho de dizer que eu não sou barraqueira, tá? Não faço assim, mas sou briguenta. E para conseguir uma creche para o meu município, que era padrão no estado, que eu briguei muito, vocês não têm noção. Eles me exigem, eles desenham um projeto padrão que caiba em Campinas e tem que caber em Monteiro Lobato. Vocês não têm noção da briga que eu aprontei nesse estado. E consegui uma creche, eu consegui fazer eles mudarem o projeto para caber em Monteiro Lobato. E falei que não saía de lá enquanto não saísse o projeto. Por que São José tem e eu não tenho? Por que Campinas tem e eu não tenho? Agora, claro que ele tem um terreno de 2.000 metros quadrados. Eu não tenho, eu sou menor, gente. Olha, sabe? Então, assim, falta essa discussão com essas esferas de governo, né? Eu fui na FDE umas 500 vezes, eu sou extremamente conhecida lá. Teve um dia, eu estava em Santo Antônio do Pinhal, um cara lá com o deputado falou assim, você é prefeito de Monteiro Lobato, né? Eu falei, acho que está carimbado, né? Eu vi você discutindo com a arquiteta. Eu discuti com a arquiteta, né, do FDE, porque se ela dobra o papelzinho para poder ver se cabe a minha creche, eu falei, se você dobrou o papelzinho tão amadoramente, assim você dobra, mas um pouquinho então, né? Então, mas gente, tem que discutir, o prefeito ele não vai, ele não entende. E assim, você tem que estudar um pouquinho de cada coisa, não adianta. Quando falou para mim a primeira vez de talude, eu não sabia nem o que significava isso. E aí você tem que aprender, né? Então acho que falta muito isso nos prefeitos. Com o governo federal a relação é mais dificultosa, porque também é muito diferente como você tramita o processo de convênio no governo estadual e federal. No governo estadual era fácil porque era exatamente o que eu fazia todos os dias aqui em São Paulo, né? Você apresenta toda a documentação, quando você assina o convênio, passa 15 dias, o dinheiro está na conta. O governo federal, gente, cadastra no Siconv, aí aprova a proposta, aí depois vai lá, você assina o convênio, que legal, lindo, maravilhoso, só que eu já sou um pouquinho mais
esperta, quando eu assino convênio federal eu não divulgo que eu assinei convênio federal, porque a hora que você assina, é o erro dos prefeitos, aí vai lá, põe na rádio, né? A hora que você assina o convênio federal, aí a Caixa Econômica quase mata você de pedir documentação, nunca que acaba, daqui a pouco vence o prazo, você não entregou a documentação, aí tá a comunidade toda brigando com o prefeito. Olha, gente, é muito burocrático. Então, assim, eu nunca fui muito atrás de recursos do governo federal. Agora, algo que eu farei, se Deus quiser, no segundo mandato, serão os programas do governo federal. Daí já são outra coisa, né? Raramente eu fui em ministério. Fui uma vez no Ministério da Saúde para desenroscar um projeto de convênio, mas o convênio ele vem do deputado, né? Que é uma outra conversa para um outro dia, porque eu também não concordo com esse sistema, né? O dinheiro é nosso, por que o deputado tem que me dar, entendeu? Não dá para aceitar isso. E isso faz com que o sistema político do Brasil seja corrupto, né? Porque eu tenho que negociar com o deputado o dinheiro que deveria, em tese, ser meu, ser do município, né? Mas é isso, com o governo do Estado de São Paulo eu tenho uma excelente relação, não porque eu trabalhei, ou porque eu sei o caminho, então fica mais fácil. Eu sei que se não bater na porta não vai chegar, não vai cair no meu colo, né? Alguns prefeitos reclamam, nossa, mas sai para Monteiro Lobato. Eu estive aqui assinando convênio segundo e voltei hoje a assinar outro convênio, mas a ralação, sai 3 horas da manhã, né? Ficar sem comer até agora, por exemplo. Né? Então, assim, é muito esforço do prefeito, né? E tem que ser, né? Eu não costumo, como eu me considero mais técnica do que política, eu não costumo viajar também com secretários. Isso é despesa para o município, né? Eu acho que eu consigo resolver as questões, então facilita para mim o governo do Estado. Mas, com toda certeza, eu acredito que eu consiga melhorar muito a relação com o governo federal no próximo mandato. Ai, deixa eu ver se eu lembro a experiência. Ai, Guilherme, cadê o Guilherme? Guilherme. Ah, ok, obrigada. Isso. Talvez eu queria saber o que vocês sabem, um pouquinho do que vocês sabem hoje. Sabia? Porque assim, eu fui, apesar de ter sido secretária, ter trabalhado no governo do Estado, é muito diferente você cuidar eu corrigia um projeto que ele era o mesmo projeto para 645 municípios. Gente, isso é muito diferente do que você ser prefeita e ter que cuidar de toda a gestão e ter o tamanho da responsabilidade que tem, né? E praticamente eu não sabia nada de administração. O fato de eu ter ido atrás de ajuda, de parceiros, é justamente por isso, por não ter formação na área administrativa ou na área de gestão pública. Isso eu acho que fez com que o processo de desenvolvimento da gestão ela atrasasse um pouco mais, né? Pensei no meio do caminho em fazer um curso na FAAP, lá de gerente de cidades, mas eu não consegui conciliar, até fiz minha matrícula, não consegui conciliar com a recuperação da saúde, mas aprender a ser prefeito. Mas o que eu fiz então? Eu tinha que ter uma noção básica, fiz um curso de novos gestores da Confederação Nacional de Municípios, fiquei 2 dias em Brasília, quase que funcionária da Confederação Nacional, todos me conhecem lá, porque eu tinha que aprender. Tá, nessa área de finanças o que eu devo saber, na área administrativa, na área... Tá, aí eu tive que começar a escolher, a partir disso, os meus secretários. Então é assim que eu escolhi meus secretários, tinha que ser técnico, tinha que conhecer de gestão pública. Tive uma dificuldade muito grande, porque tive que trazer de fora muita gente, um salário muito pequeno, ganha R$ 2.800 um secretário municipal. E eu vou ser bem sincera com vocês, a maioria dos meus secretários, eles compraram um projeto, eles vieram por conta do projeto, e não porque queria estar empregado ou porque ganharia bem sendo assessor da prefeita, né? É porque realmente todos estão trabalhando na construção de uma cidade melhor. São muito jovens os meus secretários, né? E eles estão vendo a possibilidade de, nessa construção de uma cidade melhor, também ter um currículo bom, né?
Então, tem histórico de ex-secretários meus de saúde, por exemplo, que é a Rebeca, super jovem, não conseguiu ficar porque realmente o desafio é muito grande, em especial na área da saúde. Nem todo mundo tem o perfil, por mais que seja técnico. E hoje ela chefia um departamento do Hospital Municipal de São José dos Campos por conta de ter sido secretária de saúde em Monteiro Lobato, né? Então, eu acredito que os meus secretários, eles se apaixonaram pelo projeto da nossa gestão. Perguntas? Olá, boa noite. Eu sou o Marcelo e eu queria saber, né, porque acho que um dos pontos mais, talvez, complicados de uma gestão seja aquela relação entre a Câmara, né, e a Prefeitura, né? A senhora falou assim que a senhora não loteou os cargos, né, ali da Prefeitura, enfim, teve esse embate logo ali no início, né? Acredito que tenha sido também bastante complicada essa relação com a Câmara, né, desse toma lá da cá que muitas vezes acaba, né, acontecendo entre a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo. Então, queria saber como é que foi essa relação e da parte da técnica, né, como muitas vezes assim a gente tem muita vontade de pôr as coisas em prática, né, e aí muitas vezes acaba que esbarra, então, né, nessa limitação que muitas vezes a gente encontra na Câmara, né, que as coisas que a gente tem em mente, que a gente quer, né, colocar em prática algum projeto, muitas vezes a gente não consegue por conta de não ter, muitas vezes, aquela maioria na Câmara. Eu queria saber como é que a senhora fez, né, para lidar com esse eventual, né, problema. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? E está com vergonha? Eu vou fazer uma pergunta, então. Acredito que a experiência de se candidatar, né, tanto a experiência de se candidatar quanto a experiência anteriores com os outros prefeitos, a experiência que você teve no estadual, enfim, isso de alguma maneira agrega muitos conhecimentos. Mas teve algum momento depois, porque assim, uma coisa é você ser assistente, outra coisa é você ser a que vai assinar o papel. Algum momento da sua gestão que você se deparou com alguma situação que você ficou completamente sem chão, assim, sem muita ação, a ponto de falar, desisto, não dou conta, acho que isso não é para mim, era um sonho que não sei se vai dar certo, enfim. É isso. Boa noite, prefeito. Meu nome é Ícaro. Parabéns pela palestra. Vocês perguntam em relação ao meio ambiente. A senhora falou que no começo, quando recebeu o primeiro cargo de secretário de meio ambiente, eu queria saber como que é o papel hoje da prefeitura junto com o Estado em relação ao meio ambiente, principalmente tendo um programa Município Verde e Azul e tudo mais, e você está em torno da Serra da Mantiqueira, falou da questão do desenvolvimento de terra e tudo mais, como que está hoje a relação da prefeitura com a relação do meio ambiente, também que tem tudo a ver também com a questão turística também. Obrigado. Ok. Muito legal a pergunta do Marcelo, viu? E eu acho que ela vem, que às vezes vocês podem pensar, mas não é possível, né? E agora se essa prefeita falar que ela tem 9 vereadores, de 9 na Câmara, eu não vou acreditar, é um cenário totalmente fora do contexto político, né? Não, de 9 vereadores eu tenho 7 de oposição. Realmente foi muito difícil trabalhar, em especial 2013 e 2014, tá? Eu desisti de ler ata de sessão de Câmara, porque, olha, eu ficava passando mal 3, 4 dias, de verdade. Isso, o pessoal só xingando a prefeita, né? Aí eu falei, não mereço isso, né? Tinha dia que eu voltava para casa, achava que eu era tudo aquilo mesmo, né? Mas, mesmo nós tendo 17 vereadores de oposição,
somente 2 projetos nossos, desses anos todos, foram reprovados. Porque você tem que ter um jogo de cintura muito grande, né? E eu sempre fui muito sincera. Na primeira semana que eu assumi a prefeitura, que foi final de fevereiro, né, pós-acidente, eu chamei os vereadores e comecei uma relação muito aberta com eles, né? Como a minha primeira proposta era uma gestão participativa, eu tinha que efetivamente ter uma gestão participativa. Então eu chamei a Câmara e, claro, eles queriam negociar, e isso foi muito difícil. E eu coloquei na mesa, meus secretários quase me mataram, eu coloquei tudo que estava de errado, tudo que a gente levantou de errado na prefeitura, eu coloquei na mesa para os vereadores de oposição. Eles surtaram, né? Não, agora vamos denunciar no Ministério Público, pasmem. Eu fiquei esperando até que eles denunciassem algumas coisas, mas eu assumi a prefeitura dessa forma, eu quero melhorar, preciso da ajuda de vocês para melhorar, só que eu não vou fazer isso da noite para o dia, então eu preciso que vocês tenham paciência, isso está fora do lugar, isso está errado, preciso fazer uma reestruturação administrativa, vai ser o meu primeiro, vai ser o ponto de partida, né? Mas realmente foi muito difícil. Quando eu comecei a fazer as reuniões, eu tenho um projeto lá que é Prefeita no Bairro, eu vou para o bairro e convido os 9 vereadores. Que prefeito que faz isso? É muito difícil, porque o vereador ele vai apontar o que está errado, ainda mais quando tem plateia, né? O vereador ele não se indispõe com a população. Então fica à indisposição só para o prefeito, né? E para a prefeita, no caso, né? E interessante que a população não entendia essa relação. Ela não entendia por que aquele vereador que é contra a prefeita está na mesma reunião e foi muito difícil. Às vezes a própria comunidade, em determinados bairros mais assim agitados, eles meio que fomentavam, porque parecia que queria que houvesse literalmente uma divisão ali. Quebrar paradigmas, Marcelo, é muito difícil. Mas eu acredito que para a gente mostrar um novo jeito de trabalhar, em 2013, 2014 no final eles desistiram. Não, com a prefeita não tem, isso está na 33ª ata, eu nunca vou esquecer. Com ela não tem acordo, não vem nada para nós. Gente, quando eu li isso, para mim de verdade foi um troféu. Não vem nada, não vem mesmo, porque não é para vocês, é para eles, é para a comunidade. Tudo que a gente discute aqui é para benefício da comunidade. Então, quebrar paradigmas é muito difícil, você manter é muito mais difícil, porque a minha alegria foi em outubro do ano passado, lançando, eu até não trouxe, mas eu eu vou fazer chegar até você uma prestação de contas que eu fiz para a comunidade, fiz 5.000 exemplares, né? E quando eu lancei essa prestação de contas, o que foi muito legal para mim, enquanto pessoa e enquanto política, coloquei meu último discurso, que foi do último comício, né? Em 2012. Tudo que foi de promessa ou de fala, depois de 3 anos ser a mesma coisa, sabe? Você não mudar isso no meio político é raridade. Eu decidi vir para palestras e falar da gestão porque, justamente pelo cenário, pelo contexto que a gente está vivendo no nosso país. Eu tive momentos que eu tinha vergonha de ser prefeita, de chegar num hotel, qual é a profissão? Professora, gestora pública, funcionária pública municipal. Mas eu falei, se eu me esconder, eu estou sendo conivente com tudo isso. E eu não sou assim. Eu estou propondo um novo, a cidade está se destacando, a gente está crescendo. Está difícil, está muito difícil, as relações são difíceis. Não tenho muito acordo político agora para a reeleição também, mas eu digo para você que com tudo isso tem valido a pena. E eu falo que Monteiro Lobato está vivendo uma transição. Política em especial, porque chegar em 2016, véspera praticamente de eleição, e eu não ter o mesmo cenário que eu encontrei em 2012, né, alvoroçado, as pessoas querendo se matar por conta de eleição, eu não sinto isso. A presidência da Câmara é oposição política, e ela chegar e falar assim, parabéns pela sua administração, né, eu não tenho, eu não tenho problema assim de você ser da oposição e quando eu tenho uma conquista, eu não te chamar para comemorar junto, entendeu? Eu acho que isso que foi quebrando as barreiras.
Porque o que gera muita disputa é isso. A gente mede força na política e a partir do momento que eu chamo os vereadores para comemorar comigo uma quadra que eu estou inaugurando e dou a palavra para ele, mesmo sendo de oposição, quebra isso, né? Então eu acho que é você o tempo todo, é no dia a dia, tentando mostrar que existe outra forma de fazer, em especial, não só política, mas de construir relações humanas diferentes, né? E é esse o legado que eu quero deixar para as nossas crianças, é esse o legado que eu quero deixar para... Eu acho que em especial para as crianças mesmo, porque ver hoje, por exemplo, a Annelise, uma menina de 9 anos, se vestir de Daniela e dizer que quer ser prefeita de Monteiro Lobato, gente, isso não tem preço, né? Então, a gente conseguiu atingir a área mais pura da sociedade, que são as crianças. Então, eu acho que esse é o caminho. Dali, não, é dali? Não, tem a questão do... Eu acho que eu acabei de responder só da Câmara ainda. Tem o do Ícaro, que é a questão de meio ambiente. Ícaro, se teve uma área que realmente a gente deixou a desejar, não por vontade própria, mas por alguns... pelo que aconteceu a cidade, ela... É difícil para a gente falar até disso. A nossa Secretaria de Meio Ambiente, hoje, ela é Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. Ao meu ver, depois de 3 anos de gestão, é uma das mais importantes, né? Visto que a principal atividade econômica do município hoje é do turismo rural, do agronegócio, da agricultura familiar, e do turismo também, voltado para as questões ambientais e tudo, né? É um município que tem 51% de mata preservada, né? Não pode mexer em tudo, mas eu tenho, na estruturação da secretaria, eu tenho somente a secretária, eu não tenho mais nenhum outro cargo. E logo que a gente assumiu, em 2013, a minha secretária, ela teve um câncer, né, de pele. Ela ainda conseguiu trabalhar em 2013. Em 2014 ela precisou se afastar completamente por questões de saúde mesmo. Então eu estou sem secretária de meio ambiente desde 2014. Eu e o vice-prefeito, a gente acabou assumindo bastante dessa secretaria, porque não dá para parar, né? E como a secretária está afastada pelo INSS, eu não tive coragem, talvez a diferencial da mulher também seja esse, né? Eu não tive coragem de, mesmo sendo ela afastada pelo INSS, estando recebendo do INSS, falar assim, Mari, você precisa desocupar o cargo, porque, tipo assim, sua vida está aí, você tem que ir, eu não posso parar. Eu não tive coragem de fazer isso. Não sei se eu acertei ou se eu errei, né? Mas a gente tem tentado, em especial esse ano, correr atrás do prejuízo, né? Nós temos uma associação de pequenos produtores rurais, já existe, é bem consolidada, há 12 anos no município, e eu chamei essa associação agora, visto a importância da discussão do tema e de ter políticas públicas voltadas para essa área também, e meio que deleguei para essa associação algumas funções que seria da secretaria, e eles têm sido muito parceiros, né? Então, a gente avançou muito na área de agricultura familiar, né? A meta do Estado, do governo é de 30% dos municípios investirem em agricultura familiar, a gente investe 44%. Só não investimos 100% porque eles não produzem mais, e a gente tem tido essa discussão com os pequenos produtores rurais. A gente conseguiu avançar, inclusive, a gente tem uma merenda escolar muito boa, né? Hoje a gente investe para 700 alunos quase 500 mil reais em merenda escolar, né? E grande parte é tudo orgânico, a gente tem mel na merenda, e agora começamos a discutir com a nutricionista até para colocar shimeji, são as novas plantações, as novas produções da cidade mesmo, na agricultura. A nossa nota no município Verde Azul, ela está muito baixa, a gente precisa levantar isso, e é muito complicada essa relação da secretaria, porque é assim, se você não faz investimento, sua nota não sobe. Mas se eu não tiver dinheiro para fazer investimento, né? Então essa briga a gente também tem tido com a Secretaria de Estado.
né? Porque se... A minha primeira ação, por exemplo, foi comprar um caminhão de lixo, porque quando eu assumi, era um caos a questão do lixo na cidade, né? Hoje a gente faz o transbordo do lixo, tanto comum, orgânico, como o lixo reciclável, porque nós não tivemos condições de assumir uma cooperativa, um galpão de reciclagem no município. Então, é uma das áreas também que a gente precisa trabalhar muito para o segundo mandato, tá? Mas eu acho que ficou bem prejudicado por conta desse fator de doença, e a nossa secretária, ela é uma expert na área de meio ambiente, ela é muito inteligente, muito envolvida com as questões ambientais, né, da região toda. Então, eu espero que a gente possa melhorar em 2017. E a outra, o que é da Aline? Ah, tá, a Aline. Cadê a Aline? Aline, tiveram muitos momentos em que realmente eu achei que eu não daria conta, né? Mas um momento assim que foi crucial, que eu cheguei a passar mal, foi quando eu estava numa... A gente não falou de Ministério Público aqui, né? Fica para um outro debate, porque acho que não vai valer a pena. Mas o dia que o promotor me chamou lá e falou, você tem que demolir todo um loteamento, eu fiquei branca, eu quase desmaiei na frente dele. Eu não tinha reação, não sabia o que eu fazia. E eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Aí eu falei para o promotor, mas o senhor... Não, mas eu vou regularizar. Ele, não, é transitado em julgado o processo, não tem regularização, está em área de ambiental, está em área de APP, está loteando parcelamento irregular de solo e tudo mais. Aí eu respirei e falei, meu Deus, e agora? E ele queria que eu assinasse um TAC, né? Porque ele queria saber, ele me chamou para saber por que eu não tinha começado a demolição das casas ainda. Eu vou fazer o que com essas famílias? Eu falei assim, olha... A única coisa que eu posso argumentar, não sou advogada, não sou, né, técnica ambiental nem nada, mas sou formada na área social. Então aí eu tive um apelo social com o promotor, que eu saí de lá da promotoria sem assinar o TAC, né, isso foi no início de 2014. Eu falei assim, me dá 15 dias para eu propor alguma coisa para vocês, né? E ele me deu 15 dias. Nesses 15 dias... E olha, um loteamento pequenininho, 16 casas, mas são 16 famílias, gente. Tudo que aquela família tem, que aquelas famílias têm uma zona de interesse social, são pessoas carentes, tudo que aquelas famílias têm é a casa delas, né? E aí foi a nossa primeira grande loucura, né? Fica num bairro chamado Bairro dos Souzas, bem na entrada do bairro. Aí eu fiquei pensando, né? Poxa vida. E ele falou, nada justifica a senhora investir dinheiro público para salvar essas casas aí, porque o loteador que tinha que ter feito isso e está tudo irregular, a prefeitura está sendo penalizada porque não fiscalizou. Aí essa frase ficou na minha cabeça, nada justifica investir dinheiro público para 16. Aí eu lembrei, falei, nossa, mas no bairro dos Souzas tem esse loteamento, tem aqui, tem aquele, tem aquele. Aí começou a levantar e vi que o bairro inteiro era irregular. Aí eu voltei depois de 15 dias e fiz um estudo, claro, bonitinho, e falei assim, olha, doutor Gustavo Médici, nada justifica investir dinheiro público para salvar 16 casas, mas para salvar 400 famílias eu posso, não posso? Vou regularizar o bairro inteiro. Ele regalou o olho assim e falou, mas nem São José consegue, como que você vai? Você não tem dinheiro para isso, você precisa de um plano diretor, você precisa né? A questão de leis é o mais fácil, mas nem para fazer um plano diretor vocês não vão ter dinheiro, eu sei a realidade do município. Tá, então o senhor, eu não vou assinar o TAC. Eu aprendi no curso da CNM que eu podia falar para o promotor, tá vendo o que precisa estudar? Eu aprendi lá que eu podia falar para ele que eu não ia assinar o TAC, né? E prefeito morre de medo, gente, de assinar TAC, né? E aí, mas eu assino um termo com o senhor, o senhor faz uma ata dessa reunião e daqui 15 dias eu volto de novo com o levantamento social dessas famílias, ok? E ele foi me dando esses dias, só que eu fui apresentando para eles tudo que ele foi me pedindo. E quando chegou um momento que ele falou, esse negócio ela está me enrolando demais. Ele também não é bobo, né? E eu tentando ganhar tempo para fazer o plano diretor. Fui em diversas universidades da região, porque eu queria parceiros. Gente, aí eu descobri que ninguém dá dinheiro para ninguém, por mais pobrezinho que a gente seja. E aí tudo bem. Aí eu tive que bater no nosso vice-governador, né? Eu falei, nunca pedi nada para esse homem, né? Eu vou ter que pedir alguma coisa. E foi interessante, porque a minha conversa, o Rodrigo estava comigo, né?
E aí foi interessante a conversa, porque o Márcio falou assim, Daniela, e aí, como vai? Vai para a reeleição e não sei o quê? Não me peça plano, que plano não ganha eleição, né? Aí eu falei, Márcio, eu vim aqui te pedir o plano diretor, né? E não ganho eleição, mas é o que eu estou precisando nesse momento. Eu levei todas as atas do Ministério Público, eu preciso salvar essas casas, eu não posso, eu preciso salvar esse bairro. E preciso, além do plano diretor, de uma análise de área de risco do bairro, porque eu preciso provar para o promotor que essas casas não estão em área de risco, né? E foi difícil, mas aí a gente conseguiu o plano diretor, né? Aí ele falou, Daniela, dá uma ida lá no IPT, se o IPT fizer o plano diretor, você ganha o plano diretor. Aí fui até o IPT. Então, assim, é muito trabalho, gente, né? Fui no IPT, procurei o pessoal de plano diretor. E aí, quando eles apresentaram o preço para o vice-governador, ele quase caiu da cadeira, né? Porque ele disse que tinha R$1,5 milhão para investir em planos no Estado, né? Por conta da crise, reduziu em mais de 5% o orçamento da secretaria. Aí a prefeita de Monteiro Lobato, uma cidadezinha desse tamanho, vai lá e pede um plano que vai custar 437 mil, né? Mas o que ficou muito caro foi a análise da área de risco, que é muito minuciosa, do bairro inteiro, né? E a gente está fazendo, a gente tem o maior orgulho de dizer, uma ferramenta que vai nortear aí a uso e ocupação do solo, né? Vai nortear a nossa cidade aí por uns 15 anos e nunca antes foi pensado num plano diretor para a cidade, né? Então, o momento que eu realmente falei, eu não deveria ser prefeita, eu não quero mais isso para minha vida, foi quando eu falei assim, nossa, tiraram tudo que eu tinha, né? Você acha que você tem um pouquinho de poder porque você é prefeito, você pode resolver a vida das pessoas, aí chega o promotor e fala assim, não, você não vai resolver nada, filho, você vai demolir todas aquelas casas lá. E ele, né? E aí eu falei assim, poxa, fugiu das minhas mãos, e aí? Nessa hora eu falei, não, se a promotoria ela tem o poder de me tirar tudo isso, então eu não quero ser prefeita, né? E aí, quando eu aprendi a negociar com o promotor, e ele foi aceitando, e ele foi ganhando a confiança, e aí eu percebi que o que o Ministério Público quer é só ver as coisas funcionando, e que a gente dê uma atenção para eles, que a gente regulamente, que a gente fiscalize, que a gente cumpra o nosso papel de polícia também, né? É só isso que eles querem, né? E os prefeitos também deixam muito a desejar nessa situação. Então, assim, a gente não tem que ter medo de nada, gente. Eu acho que a gente tem que enfrentar os problemas e é isso, porque ou você enfrenta ou você desiste. Abre a mão. Gente, falei demais, né? Muito bem, pessoal. Então vamos lá, vamos fazer o encerramento, algumas palavras finais, né? Em primeiro lugar, um testemunho muito rápido. Eu tive a oportunidade de participar de muitas entrevistas do projeto Prefeito Paulista, lá na Unesp, em Araraquara, com o professor Pires, né? Aqui, muitas delas. Essa entrevista com a prefeita Daniela foi sensacional, né? Nível de acuracidade, de detalhismo, a franqueza na exposição, uma verdadeira aula, né? Muito obrigado, viu, Daniela? Acho que foi muito bacana. Uma véspera de feriado, 15 para as 11 da noite, a plateia, praticamente um ou outro saiu, a maioria deles aqui, mostra, né, que foi muito bacana. Então, obrigado à prefeita Daniela, né, a toda a sua equipe que está aqui também, e os agradecimentos institucionais, né, a equipe do Prefeitos Paulistas, na figura da Aline, da Ariane, do Marcel, do Guilherme, do professor Murilo, da professora Patrícia, né, os nossos alunos da disciplina Temas de Gestão Pública 2, Prefeitos Paulistas e Unicidade, outros convidados que estão aqui, né, que vieram de fora, vejo aqui algumas pessoas, né, inclusive alunos meus de outros cursos, né, o Yuri, que diante da greve dos funcionários, hoje não temos aqui um funcionário filmando, então pegamos um aluno que tem a competência de filmagem, que está aqui fazendo o registro, né, do nosso projeto, né, e também o pessoal de eventos da IASC, que mesmo diante da greve, né, preparou aqui o auditório para a gente, deixou o microfone, né, que não foi fácil, imagina negociar um microfone durante o dia, né,
Você fica nas dependências de eventos, o pessoal está em greve, não quer liberar, né? E assim por diante. Então, pessoal, muito obrigado, né? E aí eu convido todos para a gente fazer uma foto inclusiva, né, de encerramento, aqui, todo mundo aqui atrás, com o nosso logo, juntamente com a prefeita, mas antes, chamar a Aline para pegar ali o nosso kit do Prefeitos Paulistas, para poder entregar aqui para Daniela. Claro. Ter um minuto. Eu gostaria de agradecer imensamente, né, a oportunidade, que para mim é sempre muito rico. Quem me conhece, quem trabalha comigo, quem são meus amigos, sabe o quanto para mim é difícil estar aqui na frente falando. Vocês não têm noção. Eu sempre fui de bastidores. E eu queria agradecer em especial os meus amigos, né, e parceiros, o Edevaldo, né, o Rodrigo, o Felipe e o André Brasolim com a Thalita, queridos amigos, né, nosso campeão aí de basquete, jogador brasileiro, querido amigo mesmo que tem uma trajetória linda de vida e que trouxe aqui a prestação de contas que nós fizemos no ano passado. Tem pouquinho, mas eu prometo que durante a semana a gente traz mais para vocês, tá bom? Para que todos possam ter.